Seu Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, que o Senhor venha estar conosco, Senhor, essa noite, com mais um estudo na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, Tua presença, através do Teu Espírito, Senhor, entre nós, Teu Filho amado Jesus. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, através do Teu Espírito, em Tua verdade, que venha nos dar entendimento, Senhor, e sabedoria para compreendê-la. Que o Senhor venha nos guiar sempre, Senhor, nos Teus caminhos, Tuas verdades. Que o Senhor não deixe que os enganos, Senhor, e as mentiras do maligno não venham enganar, Senhor. Que Tua verdade sempre está presente em nossos corações. Te agradeço, Senhor, por tudo, por mais uma noite, Tua presença, Senhor. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito seja com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje daremos início, como dito, ao capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que nos fala sobre a paciência e o juízo de Deus. Essa carta, como a gente bem sabe, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela é uma continuação da primeira carta aos Tessalonicenses. Nesse livro, especificamente no primeiro capítulo, vamos analisar como esses ensinamentos eles se aplicam à nossa vida nos dias de hoje. Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para abordar várias questões e preocupações que surgiram desde a sua primeira carta. Ele tinha como objetivo fortalecer a fé dos Tessalonicenses, corrigir os mal-entendidos e também fornecer mais ensinamentos sobre temas importantes. Nessa segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo abordou questões como a confusão sobre a segunda vinda de Cristo, também sobre a falsa ideia de que o dia do Senhor já tinha chegado e sobre a importância da disciplina dentro da comunidade cristã. Ele também usou dessa carta para nos encorajar, encorajar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, apesar das perseguições e dos desafios que enfrentaram. Em resumo, a segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita, especificada para pontos doutrinários, corrigir equívocos e encorajar os Tessalonicenses a continuarem crescendo espiritualmente, permanecerem firmes em sua fé e viverem em conformidade com os ensinamentos de Cristo. E para que possamos, meus irmãos, nos deleitarmos nesses ensinos, iremos fazer agora a leitura desse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, os irmãos que tiverem aí em suas mãos as Bíblias, os aplicativos, iremos ler agora a palavra do Santo Deus, em nome de Jesus. Primeiro capítulo, verso 1, Paulo escreve: Paulo, Silvânio e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças a vós, e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Verso 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais, o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder e chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão
com castigo à perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda obra de fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Deus, para aprendermos mais da Tua vontade, conforme a Tua palavra professada aqui, meu Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos dar entendimento e que o Senhor possa nos capacitar para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo que eu te peço, que eu te louvo, que eu te agradeço eternamente. Amém. O primeiro ponto que Paulo aborda é voltado ao agradecimento pela fé e perseverança tessalonicense, que vai dos versos 3 ao 4. Paulo começa a carta expressando a sua gratidão a Deus pela fé e perseverança dos tessalonicenses, apesar das dificuldades que eles enfrentavam. Isso nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante dos desafios. É de grande valia, meus irmãos, destacar um ponto ao qual estamos estudando, aos domingos, com o irmão Júnior, de uma forma mais profunda e detalhada, que é sobre a questão da Trindade. Veja que no verso inicial, o apóstolo Paulo deixa claro a distinção entre o Pai e o Filho, dando-nos a definição exata sobre haver um só Deus e um só Senhor, cujo nome é Jesus Cristo. Através dessas insistentes saudações que o apóstolo Paulo faz em suas cartas, podemos levantar um questionamento. Esse questionamento é voltado se de fato, existisse uma trindade, por que Paulo ele não saudaria as igrejas, identificando a terceira pessoa da trindade, que nesse caso é o Espírito Santo? Não seria uma bela oportunidade de Paulo, através do Espírito que o inspirava a escrever, deixar esse assunto tão claro? De fato, é um assunto claro, mas a lavagem cerebral que recebemos dentro da religião nos traz confusão. A verdade é que o Espírito Santo não pode ser usado como pronome. Não encontramos na Bíblia lugar nenhum dando ao Espírito referido um nome ou pronome voltado a essa interpretação, que o sistema religioso tenta nos trazer. Se formos mais a fundo, a palavra Espírito, no hebraico, que é pronunciada como ruach, tem o fiel significado de vento ou sopro de vida. É através dessa concepção que podemos entender que o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus em espírito, habitando sobre aqueles que foram alcançados. Esses versos iniciais, eles não somente nos apresentam a fé e a perseverança tessalônica, mas nos instrui a saber sobre a fé verdadeira que toda a igreja primitiva tinha. Afinal, como já ministrado aqui várias vezes, não basta termos fé, se essa fé for sobre algo errado e pagão. A palavra fé do hebraico amã tem o sentido de confiança ou confiar, além também de dar o sentido de fidelidade. Ou seja, para ter a fé verdadeira, requerida por Deus, não basta somente crer, pois até os demônios creem em Deus, conforme fala lá no livro de Tiago 2,19. Mas é preciso conhecer, confiar e ter a fidelidade sobre o Deus que se revela através da sua palavra. Teria você conhecimento do Deus verdadeiro ou até aqui, como já dito várias vezes, tem terceirizado esse serviço nas mãos dos padres, dos pastores, dos líderes religiosos? Foi contendo essa conduta de se manter puro e firme que o apóstolo Paulo parabenizou a conduta tessalônica, que não se permitiu se deixar desviar-se do único e verdadeiro caminho, não dando ouvidos às vãs doutrinas e costumes, mas perseverando no caminho da verdade e se desviando das mentiras introduzidas sutilmente
que é quase que imperceptível, né, que o inimigo faz em nossas vidas. O segundo ponto que Paulo ele aborda é sobre o juízo de Deus, que é dos versos 6 ao 10. Paulo, ele fala sobre o justo juízo de Deus, no qual ele recompensará os que sofrem por sua causa e punirá aqueles que causam aflição aos crentes. Isso nos ensina, irmãos, que Deus é justo e que no final toda a injustiça será corrigida. Os versículos 6 ao 10 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos lembra da justiça de Deus e da certeza de que ele retribuirá o sofrimento dos justos quando a rebeldia dos ímpios, quanto à rebeldia dos ímpios. Essas palavras, elas têm implicações profundas para a nossa jornada de fé. Primeiramente, elas nos chamam de paciência e perseverança. Quando enfrentamos tribulações e dificuldades, podemos encontrar a certeza de que Deus vê o nosso sofrimento e que sua justiça prevalecerá no final. Isso, irmãos, nos encoraja a não desistirmos, mas a permanecermos firmes em nossa fé, confiando em que Deus está no controle de todas as coisas. Além disso, esses versículos, eles nos exortam a compartilhar o evangelho. O destino daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho é descrito como perdição eterna. Isso nos lembra da urgência de compartilhar a mensagem de Cristo com amor e compaixão para com os outros, para que os outros possam encontrar salvação em Jesus. Também nos desafia a viver uma vida santa e obediente. Quando Cristo retornar em glória, ele será glorificado em seus santos. Portanto, devemos buscar uma vida que reflita seu caráter e os seus ensinamentos, sendo luz nesse mundo e sal nessa terra. O terceiro ponto que o apóstolo Paulo destaca é sobre a glória de Cristo na segunda vinda, né? Que vai dos versículos 7 ao 10. Paulo também destaca que na segunda vinda de Cristo, ele virá em glória, acompanhado de seus anjos. Isso nos lembra da esperança que temos em Cristo e da importância de vivermos de maneira digna desse chamado. Em meio à agitação do mundo que presenciamos, né, a incerteza e a escuridão que muitas vezes nos cercam, há uma promessa que brilha como uma estrela no céu noturno: a gloriosa volta de Jesus Cristo. Esse é um evento que transcende qualquer descrição terrena. É uma promessa que ecoa através dos séculos e enche os corações dos crentes com esperança indomável. Imagine-se, meus irmãos, em um cenário celestial que desafia nossa compreensão. O sol não é apenas uma fonte de luz, mas uma expressão da glória divina. E a lua reflete o brilho do Rei dos Reis. As estrelas dançam em um espetáculo cósmico de louvor, enquanto os anjos aguardam com expectativa, pois eles sabem que algo extraordinário está prestes a acontecer. E então, em um momento que transcende o tempo, ele aparece, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, se manifesta em toda a sua glória. Não é um retorno discreto, mas uma entrada triunfal, que abala os céus e a terra. Seu brilho é mais intenso que 1000 sóis, e o seu esplendor é indescritível. Ele é uma personificação da majestade divina de seu Pai, nosso Deus. Amém, meus irmãos. O quarto ponto que Paulo ele traz, né, como ensino é sobre a oração por crescimento espiritual. Os versículos 11 e 12 de 2 Tessalonicenses, primeiro, contém uma exortação poderosa e inspirada de Paulo aos crentes em Tessalônica. Nesses versículos, ele nos desafia a viver de acordo com a nossa vocação cristã, e neles encontramos lições atemporais sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas hoje. Os versículos 11 e 12, Paulo ele escreve: por esta razão, também sempre oramos por vós, para que o nosso Deus os considere dignos da vocação dele, e como poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim,
o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É através disso que eu quero deixar 5 aplicações importantes que Paulo nos ensina, né, nesses versículos 11 e 12. A primeira aplicação é sobre a importância da oração constante. Paulo começa enfatizando a oração contínua. Ele não apenas ensina sobre a importância da oração, mas também demonstra isso em sua própria vida, orando constantemente por seus irmãos e irmãs na fé. Isso nos lembra que a oração é uma força motriz da vida cristã. A oração é uma conversa da alma com Deus, um elo profundo entre o finito e o infinito, uma lição direta com o divino. É uma prática que transcende todas as religiões e culturas, pois é inerente à condição humana, buscando algo maior, algo além de si mesmo. E dentro dessa busca, uma oração constante emerge como uma fonte inesgotável da sua força e inspiração. Orar constantemente não significa falar incessantemente com palavras vazias. Pelo contrário, é uma atitude persistente de comunicação com Deus, mantendo uma conexão constante com sua presença. É a disposição de abrir o coração em gratidão, súplica, louvor e confissão, em todos os momentos e em todas as situações. Na oração constante, encontre um espaço de reflexão profunda e autoconhecimento. Ela nos convida a examinar nossas vidas, a entender nossos medos e esperanças, a considerar nossas fraquezas e buscar a fortaleza divina para superá-las. É uma jornada interior que nos leva a um encontro com o nosso Senhor e Salvador e o nosso Deus Pai. A oração constante se torna nosso refúgio nas tempestades da vida, quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, quando as lágrimas fluem e o fardo parece esmagador. A oração nos sustenta. É um farol na escuridão, um lembrete de que nunca estamos sozinhos, de que há um Deus que nos ouve e cuida de nós. A oração constante, ela tem o poder de moldar nossa mente e coração. Ela nos ensina a ver o mundo com os olhos de compaixão, a perdoar quando é difícil, a amar quando é desafiador. Ela nos capacita, meus irmãos, a crescer em virtudes como a paciência, a humildade e a gratidão. A oração constante nos transforma gradualmente em pessoas mais compassivas e misericordiosas. A descoberta, através da oração constante, buscamos orientação divina em nossas decisões e ações. Quando nos encontramos diante de encruzilhadas na vida, a oração nos ajuda a discernir o caminho certo. Ela é uma bússola interior que nos direciona para o propósito que Deus tem para nós. Na oração constante, experimentamos uma comunhão profunda com o nosso Deus. É um momento em que nossas almas se encontram com a presença do nosso Senhor. É um abraço espiritual que nos enche de paz, alegria e serenidade. É na oração que encontramos a plenitude da vida espiritual. A oração constante nos conecta ao coração de Deus, revelando os seus planos para as nossas vidas. Quando enfrentamos decisões complexas ou incertezas, encontramos em Deus a sabedoria que precisamos. Ele nos guia através da sua paz que transcende todo o entendimento, mostrando-nos o caminho que nos leva mais perto de cumprir nosso propósito aqui nessa vida, nessa terra. Em conclusão, meus irmãos, a oração constante não deve ser uma prática religiosa. Ela deve ser uma fonte de força, inspiração e transformação. Ela nos lembra de nossa conexão com algo maior, algo eterno, com Deus vivo. Nos momentos de alegria, ela multiplica a nossa gratidão. Nos momentos de dificuldade, a oração, ela acende nossa esperança. Nos momentos de incerteza, ela nos guia. A oração constante é a âncora da alma e a asa da fé, elevando-nos para um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Portanto, que esperamos abraçar essa prática com o coração aberto
sabendo que na oração constante encontramos a força que transforma vidas e a orientação que nos conduz ao nosso propósito divinamente ordenado. O segundo ponto, né, é sobre a dignidade da nossa vocação. Paulo, ele nos desafia a viver dignamente da nossa vocação cristã. Ser digno aqui não significa merecimento próprio, mas viver de acordo com a graça que recebemos em Cristo. Somos chamados para uma vida transformada, refletindo o caráter de Cristo. Em um mundo de muitas vezes, em um mundo muitas vezes tumultuado, né, e caótico, a noção de dignidade de nossa vocação é como uma estrela guia, né, que ilumina nosso caminho. Ela nos registra que somos mais do que meros espectadores da vida e que cada um de nós tem um papel importante e significativo para proteger nesse grande, né, espetáculo que é a vida. A dignidade de nossa vocação, ela começa com a compreensão de que somos chamados por um propósito maior. Cada um de nós é uma peça vital do quebra-cabeça divino. Descobrir esse chamado muitas vezes requer o autoconhecimento profundo, uma reflexão e uma busca sincera pelo significado de nossas vidas. E isso só é possível através da palavra de Deus. A dignidade da nossa vocação também nos lembra que somos chamados a viver com integridade. Significa que devemos refletir sobre os valores e princípios que abraçamos nossa fé e consciência. É um chamado para sermos verdadeiros com nós mesmos e principalmente para com os outros. Em nossa vocação, encontramos a oportunidade de servir e demonstrar compaixão. Isso pode ser por meio de nosso trabalho, da nossa família, nossos amigos, ou mesmo estranhos que cruzam os nossos caminhos. A dignidade da nossa salvação nos incentiva a estender a mão e fazer a diferença na vida dos outros, nesse mundo carente de amor verdadeiro. A dignidade da nossa vocação também nos ajuda a enfrentar desafios com resiliência. Sabemos que o caminho que escolhemos pode ser árduo e muitas vezes cheios de obstáculos. No entanto, meus irmãos, quando confirmamos a dignidade da nossa vocação, encontramos uma força interior que emana do Espírito Santo de Deus para persistir, superar as adversidades e continuar avançando. Nossa vocação não é apenas sobre nós mesmos, é sobre inspirar a outras pessoas. Quando vivemos com a dignidade em nossa vocação, tornamos-nos faróis de esperança e exemplos para aqueles que nos rodeiam. Nossas ações e escolhas podem motivar e capacitar outros a descobrir e abraçar seu próprio chamado divino. A dignidade de nossa vocação é uma forma de honrar a Deus, é uma maneira de consideração por sua sabedoria e soberania em nossas vidas. Quando vivemos de acordo com nosso chamado divino, refletimos a imagem de Deus e o glorificamos através das nossas ações. Por fim, meus amados, a dignidade de nossa vocação é um presente precioso que nos registra que somos mais do que sombras passageiras nesse mundo. Somos chamados para algo maior, a uma vida de propósito, integridade, serviço e compaixão. À medida que abraçamos essa dignidade, não apenas transformamos nossas vidas, mas também iluminamos o caminho para os outros. Que possamos almejar, abraçar com gratidão e humildade a nossa vocação divina, pois é nela que encontramos a verdadeira significância e propósito que tanto buscamos. Bem, a terceira aplicação que Paulo nos ensina é sobre a oração por cumprimento. A oração de Paulo é que Deus cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra que procede da fé. Isso nos lembra que a nossa vida cristã é uma jornada de crescimento e serviço. Esforçamo-nos por cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, confiando em seu poder para nos capacitar.
A oração é uma jornada espiritual que vai além de simplesmente expressar nossos desejos a Deus. Ela nos conecta ao divino e nos coloca em sintonia com a sua vontade. Quando falamos de oração por cumprimento, estamos explorando uma dimensão profunda da oração que nos leva à busca, à aplicação dos propósitos divinos em nossas vidas. A oração por cumprimento é uma manifestação de nossa confiança na graça divina. Ela nos lembra que, embora tenhamos metas e inspirações, somos dependentes da orientação e capacitação de Deus para realizá-las. Essa forma de oração nos leva a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Antes de pedir, buscamos compreender os propósitos e planos divinos para nós. Isso implica tempo dedicado à reflexão e ao estudo das Escrituras, bem como a escuta atenta do que Deus está nos contando em nossos corações, e através de suas diversas formas de falar conosco, né? Sendo a pregação uma forma delas. Ao orar por cumprimento, nossos pedidos são moldados pela vontade de Deus. Não buscamos meramente a realização de nossos próprios desejos, mas alinhamos nossos anseios com os propósitos divinos. Isso significa que nossas petições buscam o que é bom, justo e alinhado com os valores do reino de Deus. Uma característica essencial da oração por cumprimento é a confiança na graça de Deus. Reconhecemos que, por mais esforçados que sejamos, o cumprimento dos nossos propósitos requer a intervenção e o poder divino. Nossa confiança está na capacidade de Deus de nos capacitar e fazer além do que imaginamos. A oração por aplicação nos orienta a buscar propósitos que tenham um significado duradouro. Não nos contentamos com realizações passageiras, mas buscamos um legado que contribua para o bem maior e para a glória de Deus. É uma busca por propósitos que transcende nossa própria existência. Embora confiemos na graça de Deus, a oração por cumprimento também nos lembra da nossa responsabilidade de agir. Não é uma desculpa pela inatividade, mas uma chamada à ação alinhada com as nossas orações. Deus nos capacite, mas também esperamos que coloquemos nossos dons e habilidades em ação. A oração por cumprimento é uma busca por propósitos divinos em nossas vidas. Ela nos lembra da nossa dependência da graça de Deus, da importância de discernir sua vontade e de agir em conformidade com ela. É uma jornada espiritual que nos conduz a um cumprimento significativo e duradouro. Que possamos esperarmos abraçar essa forma profunda de oração, confiando na sabedoria e na capacitação divina para alcançar nossos propósitos com graça e significado, meus irmãos. O quarto ponto que Paulo nos ensina, a quarta aplicação para a nossa instrução, é sobre a glorificação de Jesus Cristo. A razão final, de vivermos dignamente de nossa vocação é a glorificação de Jesus Cristo. Quando vivemos como cristãos autênticos, refletindo a luz de Cristo para o mundo, nossa fé autentica e nossas boas obras glorificam a Ele e apontam para a sua graça salvadora. A glorificação de Jesus Cristo é um tema central na fé cristã. Vai além de um evento futuro. É uma realidade que deve se manifestar em nossas vidas diárias. Quando compreendemos e vivemos a glorificação de Jesus Cristo, abrimos a experiência de uma transformação profunda em nossa jornada espiritual. A glorificação de Jesus Cristo começa com o reconhecimento de sua majestade divina. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. Quando contemplamos sua grandiosidade, nosso entusiasmo e reverência a Ele cresce ainda cada vez mais. A glorificação de Jesus Cristo se manifesta quando refletimos a sua luz para o mundo. Somos chamados a ser luz do mundo, conforme diz Mateus 5:14, e a viver de maneira que as pessoas vejam o amor, a compaixão e a verdade de Cristo em nossas vidas.
A glorificação de Jesus Cristo envolve imitar seu caráter. Isso significa cultivar virtudes como o amor, a humildade, a paciência e o perdão. À medida que essas virtudes se tornam evidentes em nossas vidas, glorificamos a Jesus. Testemunhar sua graça é uma parte fundamental da glorificação de Jesus Cristo. À medida que compartilhamos nosso testemunho de como Cristo transformou nossas vidas, inspiramos outros a buscar um relacionamento íntimo com Ele. A glorificação de Jesus Cristo, ela também envolve servir como Ele serviu. Ele veio não para ser servido, mas para servir, conforme diz em Marcos, capítulo 10, verso 45. Ao seguir seu exemplo de serviço, entre aspas, desinteressado, refletindo sua glória, o amor incondicional é uma das maneiras mais poderosas de glorificar a Jesus Cristo. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos e amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando amamos da mesma maneira, revelamos a sua glória. A glorificação de Jesus Cristo, ela envolve impactar o mundo com a sua mensagem. Somos comissionados a fazer discípulos de todas as nações, conforme nos ensina o livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Ao compartilhar o evangelho e fazer discípulos, estamos ampliando a influência de Cristo no mundo. A glorificação de Jesus Cristo é um chamado profundo para refletir sua majestade, caráter e amor em nossas vidas. Não é apenas sobre palavras, mas sobre ação. Quando vivemos de maneira que sua glória brilha através de nós, participamos na extensão do seu reino e nas transformações de vidas. Que possamos abraçar esse chamado com alegria, sabendo que a glorificação de Jesus Cristo é a maior honra e propósito que podemos buscar em nossas vidas. O quinto e o último ponto, meus irmãos, que podemos aplicar em nossas vidas é sobre a dependência da graça. Paulo, ele encerra esses versículos ressaltando que tudo isso é possível, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é por nossos próprios esforços, mas pela graça divina que somos capacitados a viver dignamente de nossa vocação. A dependência da graça é uma das pedras angulares da fé cristã. Ela nos lembra que nossa caminhada espiritual não é uma jornada solitária, mas uma jornada de confiança na generosidade e no poder de Deus. Quando compreendemos e vivemos na dependência da graça, experimentamos uma transformação profunda em nossa fé e em nossa relação com Deus. A dependência da graça começa com o reconhecimento de nossas limitações. Somos seres finitos em um mundo imperfeito e a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, ela é limitada. É nesse conhecimento de nossas fraquezas que abrimos espaço para a graça de Deus. A dependência da graça, ela nos leva a confiar na generosidade de Deus. Sabemos que Ele é um Deus que dá abundantemente, que sua graça é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Essa confiança nos libera do medo e da ansiedade. Aceitar nossa dependência da graça também requer humildade, meus irmãos. É importante ressaltar que não somos autossuficientes, que não temos todas as respostas e que precisamos da orientação e do cuidado de Deus em nossas vidas. Essa humildade, ela nos aproxima de Deus. A dependência da graça transforma o nosso coração. Ela nos leva a um profundo senso de gratidão, pois regularizamos o dom inestimável da graça de Deus. Ela também nos torna mais compassivos, à medida que entendemos que assim como nós dependemos da graça, também outros precisam dela. A dependência da graça nos oferece a paz que ultrapassa a compreensão. Em meio às tempestades da vida, quando a nossa própria força falha,
A graça de Deus é nossa segurança. Essa paz é um testemunha viva do poder transformador da dependência da graça. A dependência da graça é uma jornada de confiança, humildade e gratidão. Ela nos leva a uma relação mais profunda com Deus, nos liberta da ansiedade e nos transforma em pessoas mais compassivas. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé, que a graça de Deus é a nossa âncora e a nossa força. Meus irmãos em Cristo Jesus, possamos abraçar com alegria a essa gratidão de dependência da graça, sabendo que nela encontramos tudo o que precisamos para a nossa jornada espiritual. Com isso, meus amados irmãos, hoje somos chamados a aplicar esses princípios em nossas vidas. Devemos orar sem cessar, confiando nossa dependência de Deus, confirmando, a nossa dependência de Deus. Devemos viver de acordo com a nossa vocação cristã, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e palavras, esforçando-nos em buscar cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, confiando em seu poder. Além disso, devemos lembrar que nossa vida cristã não é sobre nós mesmos, mas sobre glorificar a Jesus Cristo. O mundo está nos observando e nosso testemunho tem um grande impacto. Quando vivemos com integridade e amor, refletindo a graça de Cristo para aqueles ao nosso redor. Finalmente, não podemos esquecer que tudo isso só é possível pela graça de Deus. Não estamos sozinhos nessa jornada. Que Deus nos capacite e nos fortaleça para vivermos dignamente esse chamado, essa vocação. Portanto, coloquemos nossa confiança nele e sigamos adiante, buscando glorificar a Jesus em tudo o que venhamos fazer. Por fim, concluímos que o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nos ensina sobre a paciência de Deus, seu justo juízo e a esperança que temos em Cristo. Devemos perseverar em nossa fé, confiando que Deus é fiel para recompensar a justiça e corrigir a injustiça, que possamos viver de maneira digna do Evangelho e buscar crescer espiritualmente através da oração e da busca por uma vida que honre a Deus. Que esta mensagem nos inspire a vivermos com fé, esperança e amor em nossas vidas diárias. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Esse foi o estudo de hoje. E, se possível, eu gostaria de pedir aqui ao irmão João que nos dirigisse a oração. Amém. Oremos ao nosso Pai, em nome de Jesus. Pai celestial que habita os mais altos céus, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos por tantas bênçãos, pela sua palavra ter sido aberta e ter usado o teu servo, irmão Atlas, para transmitir a tua mensagem. Mensagem de esperança, mensagem de exortação, com muitas aplicações, ó Pai, com muitas reflexões. Que possamos continuar nesse espírito de reflexões, de aprendizado, para que possamos, ó Pai, sempre estar refletindo a tua glória, o teu caráter, que possamos cada vez mais, ó Pai, manifestar essa glória para os nossos parentes, para os nossos amigos, queridos, para que assim o teu reino, ó Pai, se expanda cada vez mais. Graças te damos por esta noite, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, que o Senhor tem chamado para estar aqui na tua presença, ouvir a tua voz, o que o Senhor tem a nos dizer. Continue capacitando os teus servos, os teus filhos, para estar na tua presença, te glorificar, ó Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo, na comunhão do teu Santo Espírito. Continue conosco, nos fortalecendo, em espírito de oração, de consagração, de santificação, para que
todo o teu povo, ó Pai, quando esplandecer a tua glória com a tua vinda, possamos estar de pé, firmes nas tuas promessas. E aquilo que é para ser queimado, que seja queimado, ó Pai. Mas o que é para permanecer, que é o nosso caráter. E só podemos, ó Pai, estar na tua presença se refletimos o caráter do teu Filho amado. E para isso precisamos nascer de novo. E eis-nos aqui, ó Pai, como ovelhas para o matadouro. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Continue conosco e com teu povo. E é isso que eu te peço, Pai, nos dê uma noite de descanso na tua presença, com teus santos anjos, protegendo as nossas crianças de todo o mal que circunda as trevas à noite. Coloque tua mão protetora, para que assim as nossas crianças possam refletir a tua glória quando for o teu chamado. Pois o reino dos céus são das crianças, e são puras e perfeitas na tua presença. Que nenhum mal venha corromper. Em nome de Jesus é o que eu te peço, nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.